A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom mais uma vez estarmos na casa do Senhor, com esse sentimento de adorarmos ao Senhor. Enquanto estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 17. Quantos irmãos procuram o nosso texto básico, Atos capítulo 20, versículo 17, quero saudar a todos, em nome de Jesus, e acredito que Deus tem uma bênção toda especial, assim como tivemos hoje pela manhã, um culto onde sentimos a presença do Espírito Santo bem de perto. Louvamos a Deus também pelos nossos obreiros que estão nos apoiando, que Deus abençoe essa linda orquestra, grupo de louvores. Só nos resta agradecer a Deus. Queridos, eu quero dizer aos irmãos da nossa alegria de poder ver. Hoje pela manhã tivemos um bom número de crentes, e agora à noite eu creio que quase iguala o tanto que tinha hoje pela manhã. E eu quero dizer, irmãos, da importância dos irmãos participar do culto. Na ceia, uma vez por mês. Deveríamos todos não faltar. Eu sei que tem alguns irmãos que têm algumas dificuldades de locomoção, temos colocado ônibus, e assim mesmo notamos que alguns não vêm na ceia e acham que não tem precisão, estando nos cultos, nos bairros. Tem crentes que a gente não conhece, não vê, a gente não enxerga, e eu queria que ao menos no culto de Santa Ceia, os crentes que são membrados viessem no culto, ao menos de Santa Ceia. É claro que seria importante que em todos os cultos, mas como temos os cultos nos bairros, a gente entende. Mas estamos vendo Deus movimentando a nossa igreja, amando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Lemos então. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo eu me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrima, e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Agora do versículo 28 em diante. Pois, ou melhor dizendo, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ademoestar com lágrima a cada um de vós. Os irmãos, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, esse texto eu gosto muito, confesso,
Quando leio esse texto, eu começo a lembrar do princípio da igreja como ela foi formada. Com muita lágrima, com muita aflição, com muita perseguição. Ser crente não era tão fácil como hoje. Era bem mais difícil. E aqui, Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passou por Macedônia, Grécia e Ásia Menor. Durante esta viagem, ele se sentiu que deveria voltar para Jerusalém. Como nós entendemos o que Paulo sofreu na igreja de Éfeso, naquele povo que adorava a deusa Diana. E houve um grande movimento, alvoroço, e queriam de toda forma matar, tirar a vida deste missionário por excelência. E Paulo, nessa terceira viagem, ele queria apressar-se para chegar em Jerusalém para o Pentecoste. Então, em razão disto, eu creio que ele mandou uma mensagem para os anciões de Éfeso: vocês venham para Mileto. Eu creio que não era muito distante. Eu quero vos aconselhar. E a Bíblia nos diz que ele disse para os anciões, aleluia, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Eu vejo aqui a preocupação de Paulo com a igreja de Éfeso. E ele estava dando um conselho para os anciões, para os bispos, que eles valorizassem, cuidassem do rebanho. E quando eu lia esse texto, esse assunto me chama a atenção. Nós, como obreiros do Senhor, como pastor, é muito lindo, é glorioso, é excelente nós termos galgado esse cargo, tanto de pastor como de evangelista, presbítero. A Bíblia chama de o ministério excelente. Mas tem os seus ônus, tem as suas responsabilidades, tem o seu peso. E Paulo sentia na alma o cuidado com a igreja, que eu creio que em Éfeso foi o que mais ele ficou, aleluia, cuidando da igreja. Que ele certamente estava preocupado porque ele conhecia quem era a igreja, quem eram os crentes, quem eram os obreiros. E o Espírito de Deus falava no meu coração: você não é diferente. E o Espírito Santo dizia ao meu coração: cuide do rebanho, apacenta o rebanho, que eu resgatei com o meu próprio sangue. Aleluia. Vocês são ovelha do pasto do Senhor. E ovelha come pastos verdejantes, vive em águas tranquilas. E eu sinto que nós precisamos mais do que nunca receber esse conselho que Paulo deu para a igreja, para os anciões de Éfeso. E ele dizia:
porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós, aleluia, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Queridos irmãos, ele intitula, rotula aqueles que por vezes estão por aí como pele de ovelha, mas são lobos devorador. É o cuidado que nós, os obreiros, temos que ter com a igreja. Porque quem gera ama. Quem ama verdadeiramente a igreja sente verdadeiramente quando nós não estamos presentes. Algumas pessoas nos dizem o seguinte: pastor Argemiro, nem que o senhor não pregue, mas quando o senhor não está no culto, parece que está faltando alguma coisa. Aleluia, eu sinto, irmão, a responsabilidade de cuidar do rebanho. Eu tenho pedido, obreiros, para Deus nos orientar. Eu tenho orado pelo meu filho, que nós trabalhamos de uma forma unidos. Da mesma forma, tenho procurado pedir para Deus que nós, os obreiros, a igreja possa sentir que nós estamos no mesmo espírito, com o mesmo ânimo, com a mesma alegria, querendo ser o pastor que apacente o rebanho que o Senhor nos constituiu como pastor, nos deu esta graça para cuidarmos de vocês. Rei Mandeira manda rabagai. Aleluia. E Paulo então, louvado seja Deus, ele continua dizendo: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Esta gente, irmãos, eles não perdoam, eles devoram, mas nós temos um guardião, aleluia, nós temos um sentinela, que é o Espírito Santo de Deus, que cuida da sua igreja, com gemido inexprimível. Ele está gemendo ultimamente, assim como Paulo sentia e tinha preocupação com os lobos, nós também temos preocupação com aqueles que se dizem pregadores, homens que se intitulam profetas, mas que não amam a obra do Senhor. Eu me preocupo. Eu não sei, irmãos, como nós temos demonstrado para a igreja, mas eu tenho gemido, eu tenho chorado nos pés do Senhor, vendo essas ondas que nós estamos vendo, que por muitas vezes os crentes são abatidos, são muitas vezes apedrejados, mas estamos na casa do Senhor. E eu agora tenho observado a igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana, tem amado os cultos de terça, amado a escola bíblica dominical. Nós sentimos uma igreja firmada, uma igreja que não está inchada, é uma igreja pura, santa, porque Jesus morreu, aleluia, por nós e fomos comprados pelo precioso sangue, aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava lembrando de um dos pregadores que pregou aqui, que eu não lembro quem, há poucos dias. Ele dizia que cada crente tem que carregar no seu bolso o atestado de óbito. E eu pensei, mas como assim? Aleluia, porque, irmão, crente verdadeiro, ele está morto para o mundo. Aleluia, ele não vive mais para si, ele vive servindo ao Senhor.
Aleluia. E eu sinto o Espírito de Deus se movendo nesta noite. Nós não vivemos mais, não temos mais prazer neste mundo. Nós temos uma pátria que nos encanta, temos uma pátria maravilhosa e nós somos cidadãos de lá. Nós não somos daqui, nós vivemos aqui, mas o mundo não vive em nossas vidas. Nós vivemos acima, nós vivemos num ambiente glorioso, maravilhoso. É o que eu quero que a igreja viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Queridos irmãos, eles têm lábias, eles têm pele de ovelha, mas são lobos. Eles estão muitas vezes procurando atrair nós com algum entretenimento, mas o crente verdadeiro que vive uma vida com Deus, ele tem discernimento de espírito. Nem tudo que brilha é ouro. Nós temos que cuidar que nem tudo que estão aí pregam verdadeiramente por amor, mas sim por interesse. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ainda Deus tem na terra homens comprometidos com a palavra, que amam a noiva do Cordeiro. Aleluia. Quando eu leio esse texto, eu lembro, aleluia, da forma como nós fomos criados pelo nosso saudoso pastor João Ferreira, que ficou 26 anos cuidando da igreja de Juí. Ele chorava com os irmãos, e ele entrava pela porta da frente com as mãos passando, pastor João, na nossa cabeça, aleluia, com amor. E eu queria dizer aos irmãos que fomos bem criados, e eu quero que esta igreja saiba que eu vos amo, e que tenho chorado aos pés do Senhor, dizendo: Deus, aviva a tua obra, Senhor. Batiza crentes com o Espírito Santo, concede dons espirituais para a igreja. Aviva a tua obra, Senhor. Aleluia. O Deus de Paulo está aqui. O cuidado de Paulo que nós possamos ter em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo dizia: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de vos admoestar, aleluia, com lágrimas a cada um de vós, aleluia. Creio eu, irmãos, Paulo foi um sofredor. Ele, quando Jesus apareceu a caminho de Damasco, Jesus, o Senhor, apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é você se levantar contra os meus escolhidos. E disse mais: você vai ser um vaso nas minhas mãos. Você vai saber e vai passar o quanto você vai sofrer pela minha obra. E eu digo aos irmãos que Deus escolheu a Paulo, foi o que mais sofreu, eu creio, de tantos demais obreiros, apóstolos, mas Paulo foi aquele homem sofredor. E ele dizia: eu aprendi do Senhor a ter abundância,
a ter fama, a ser elogiado, mas aprendi do Senhor, na escassez, na perseguição. Ele podia agradecer a Deus, ele não murmurava, ele agradecia a Deus por tudo que ele estava passando. Queridos irmãos, ainda hoje nós ouvíamos o pastor Leandro falando: não podemos murmurar das lutas que estamos passando. Pergunte desta guerra que você está passando: qual é o fruto que eu vou receber desta luta, desta prova? Você não passa nada a não ser para ser Cristo glorificado na tua vida. Queridos irmãos, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Eu tive algumas experiências com Deus na minha vida. Quando orava, Deus me dava todos como aonde eu iria. E eu às vezes me pergunto: será que era a vontade de Deus ou foi a minha vontade? Eu tinha escrito nos meus cadernos os passos e deu tudo mais ou menos parecido, mas estava ali na cidade de Juí, na igreja, uma igreja maravilhosa, e eu entendi assim: daqui eu não saio. Tinha já a minha casa própria, meus filhos todos comigo. Deus, aqui é o meu lugar, aonde daqui eu vou jubilar. Mas quando eu orava, de madrugada, Deus me dizia: não vai ser em Juí. Me dá uma dor na alma. Eu dizia para minha esposa, para os meus filhos: Deus vai me tirar de Juí. E a minha esposa, num tom de... ela sabe quando Deus fala comigo. E ela dizia: você não pode estar bem, tu já está querendo uma transferência. Mas era o Espírito de Deus, me levava por uma cidade que eu não sabia onde. Mas chegando em Uruguaiana, eu pude andar pelas ruas e o Espírito de Deus me dizia: é esta cidade que eu preciso de você. E eu estou aqui gastando os meus últimos tempos, quem sabe na minha vida, como Paulo, aleluia. Ele já havia encerrado a sua carreira, mas com certeza para onde ele ia. E eu quero dizer aos irmãos, assim como a igreja precisava, os obreiros, vigiar, nós também precisamos vigiar. Nós precisamos também de estarmos alerta como igreja do Senhor. De que maneira? Vigiando, orando, para que o Espírito Santo de Deus, ele nos alerta que tem muita gente que está fazendo coisas perversas, inovações. Hoje a gente percebe que alguns não entendem, mas foi assim que a igreja cresceu. Ou nós amamos os louvores. Eu amo a orquestra, amo os grupos de louvores, corais, mas o que mais me encanta é o tempo que nós devemos dar para a palavra. É a palavra de Deus que penetra. E eu vejo os louvores como uma chuva numa terra seca. E depois vem a palavra, e a palavra faz o que um hino, quem sabe, não faz. Mas a palavra de Deus, ela faz. Mais do que nunca, irmãos, convido os obreiros, as obreiras, todos os crentes, vigiem, orem, para que vocês possam verdadeiramente ter discernimento e
Eu anotei que a igreja primitiva foram atacada por várias e várias ataques para que a igreja parasse. Sempre o inimigo ataca a igreja. Nós não vamos ficar livres, irmãos, dos ataques do inimigo, mas só venceremos de joelhos dobrados. Glória a Deus, aleluia. Eu tive ontem à noite, ali no Itapitocai, sentimos ali com o irmão Paulo, uma glória muito grande. A revelação do Espírito Santo foi manifesta de uma forma tremenda. Eu quero, irmão, que esta igreja receba poder de Deus. Eu quero ver crentes chorando, não de tristeza, mas de alegria. Aleluia! E a igreja primitiva, ela foi atacada. Primeiro ataque do inimigo foi as murmurações. E isso poderia ter acontecido uma tragédia para a igreja. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus deu para ele a solução. Nós não vamos nos apartar. Era o que o inimigo queria. Nós não vamos nos apartar da oração, da consagração. Vamos escolher 7 homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens consagrados, para que as murmurações cessem. Nós vamos ter homens preparados. E eu quero dizer que esta igreja precisa de homens que sejam cheios do Espírito Santo para tirar o veneno que muitas vezes é manifesto no coração da igreja, para que ela não cresça. E quando Pedro resolveu esse problema, Deus deu a direção, escolher os homens, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que a igreja continuou crescendo, porque tinha homens que cooperaram na obra. Nós não podemos fazer nada sem a autoridade, a graça e a cooperação, que todos vocês fazem parte. Irmão, esta igreja, ela anda porque temos vocês que nos ajudam, pessoas comprometidas, aleluia, com a palavra de Deus. E eu creio que nesta noite Deus está falando poderosamente com cada coração, aleluia. Então, irmãos, murmurar, não faça isso. Quando tu está murmurando, você está cometendo um atraso para o bom andamento da obra. Não murmure de nada. Eu sempre conto as minhas experiências, e você também passa com as tuas. Uma oportunidade, estava num grande e abençoado culto, e eu não estava muito bem, e assisti o culto, e saí dentro de mim amargurado. Não gostei, o pregador não prega nada. Dentro de mim, murmurei para dentro. Aleluia. E quando eu saio no corredor cheio de coisa ruim, me vem um irmão simples, com as mãos calejadas, e me abraça e disse: irmão, na época eu não era pastor, irmão, nunca assisti um culto como esse. Uma mensagem como esta encheu o vazio da minha alma. Aleluia! Pode que um culto você venha e saia daqui assim como eu saía daquele momento, mas quando eu fui abraçado pelo aquele irmão, Deus arrancou aquela mágoa, aquela
coisa ruim da minha vida, e eu saí dali chorando, pedindo perdão para Deus. Não vou mais murmurar, não vou mais me queixar, tudo está bom. Porque, irmão, pode não servir para ti, mas serve para alguém. Aleluia, louvado seja Deus. Outra coisa era a discórdia da doutrina. O inimigo procurava ameaçar a igreja, botando confusão, dizendo que os crentes que se converteram a Jesus, uma nova aliança, aleluia, tinha que ser circuncidado. E havia aquela luta, mas louvado seja Deus, que foi resolvido. E a igreja continuou, a igreja marcha, mas nós, irmãos, entendemos que não precisamos entrar por esse caminho, que o Espírito Santo de Deus tome a direção desta igreja. É Ele que comanda, está sobre as suas ordens. Nós não podemos sair fora do seu projeto. Eu peço para Deus e falo muito com meu filho como devemos proceder para o bom andamento da obra. Nós queremos ver a igreja animada, os crentes todos envolvidos, é curso para todo lado, não se aperfeiçoa quem não quer, porque nós queremos que vocês cresçam, que vocês deem fruto, que vocês sejam crentes abençoados por Deus. Em nome de Jesus, há trabalho para todos. Não se queixe se você não está fazendo nada. Deus tem uma missão para cada crente. Você é membro do corpo de Cristo e estamos aqui sofridos, estamos aqui necessitando de pessoas voluntárias para a obra do Senhor. Te coloque à disposição. Aleluia. Queridos irmãos, eu não sou de um longo, extenso discurso, palavra, mas uma coisa eu quero dizer para a igreja. O Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo. E eu tenho um hábito daquilo que eu sinto na oração. Eu passo para minha esposa, passo para meus filhos, para minha nora. E eu ultimamente, hoje eu levantei pela madrugada, pedi que Deus me usasse. E parece que eu estava orando e não estava orando, pensando em outras coisas. E eu já vai um bom tempo que eu estou guerreando. E eu disse para Deus: Senhor, eu não era assim. O porquê que eu estou dessa forma? Eu tinha uma facilidade, quando eu dobrava o joelho, a glória de Deus tomava conta da minha vida. E por que eu estou tão assim, diferente? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma luta, não é só tua. É uma luta geral, os crentes estão lutando. Mas eu estou ouvindo o teu gemido. Aleluia, eu sinto o Espírito de Deus falando. Aleluia, queridos irmãos. Eu creio que muitos crentes estão passando pelo que eu estou passando. Mas eu não desisto. Eu fui um crente, irmão, que orava e Deus me dizia: vai em tal lugar. Deus me revelava o problema das pessoas e eu entregava o recado e as pessoas caíam de joelho pedindo misericórdia. Eu vi câncer ser arrancado, uma pessoa cancerosa, destruída, o câncer será arrancado. Ela gritava, condenada à morte. Ela dizia: uma mão poderosa arrancou esta
enfermidade, esse câncer que me roía a minha perna. Aleluia. Queridos irmãos, e eu digo para Deus, o Senhor é o mesmo. Eu quero ver milagre, eu quero ver batismo com o Espírito Santo, eu quero ver Jesus salvando a prostituta, salvando o batuqueiro, salvando todo tipo de gente, porque o mesmo Deus está presente nesta noite. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Desperta, irmão. Creia. Fé, por vezes, cessa o teu argumento. Parece que o gemido da nossa alma fala mais alto do que as nossas vozes, mas eu quero te dizer que existe um Deus que tem ouvido para ouvir o nosso clamor, tem um Deus que tem uma mão poderosa que estende sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Poderíamos continuar, mas eu louvo a Deus por os conselhos que Paulo deixou para os anciões de Éfeso. A igreja certamente foi atacada, como nós também, como você é atacado no trabalho, atacado em casa. Tem tantos obstáculos, mas nunca, jamais uma guerra, uma luta se vence a não ser orando. Aleluia. E luta nunca derriba crente. O que derriba crente é o pecado. Mas a luta nos fortalece mais, nos dá mais confiança. Seja crente verdadeiro, seja salvo, seja santo, seja puro, seja verdadeiro, pague o preço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito neste milagre, nesses últimos dias. Eu quero ver, eu tenho dito para Deus, eu quero ver aquele som que apareceu no dia do Pentecostes. Era como um som, que esse som despertou os crentes que estavam assentados. Aleluia. Mas aquele barulho, aquele som daquele vento veemente soprou sobre eles, despertaram, e foi um Pentecoste maravilhoso. Os crentes falavam línguas estranhas, glorificavam a Deus, e os que estavam por lá de fora viram aquele grande mover no meio dos crentes, estão todos, e pensavam, estão todos embriagados, sendo esta hora do dia, o que está acontecendo? E vinham para ouvir o que estava acontecendo, e eles viram, e Jesus também teve interesse de salvar as suas vidas. E eu creio que quando esta igreja começar a provar o que Deus tem prometido, um grande mover do Espírito Santo, e eu profetizo que Deus vai nos encher do Espírito Santo, que Uruguaiana vai sair do seu comodismo, vai sair da sua casa, e vai chegar o que está acontecendo com os crentes da Assembleia de Deus. É poder de Deus, ninguém está embriagado, estamos cheios do Espírito Santo. Quantos creem, glorifiquem a Deus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder nesta noite pelo poder da palavra. Ela é poderosa, ela é apta. Louvado seja Deus. Eu quero orar com vocês. Vamos nos pôr em pé. Nós vamos orar. Pedir que Deus comece a partir de hoje um novo momento para a nossa igreja. Aleluia. Um novo momento para você. Que o nosso desejo, Senhor, se una com o desejo de Deus. Deus tem desejo, tem interesse de nos encher do Espírito Santo. Tem muitos crentes, irmãos, que estão sofrendo, gemendo. Vocês me entendam.
o meu trabalho, o meu ministério sempre foi, pela grande misericórdia de Deus, de oração. Eu tenho orado, eu tenho dito: Senhor, eu quero ver a igreja cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero ver, aleluia, a igreja revestida de poder, mandando os demônios embora dos lares, das famílias. A desunião vai embora, o descontentamento vai embora. Teremos prazer de chegar na casa de Deus e você sair daqui dizendo: valeu a pena eu tirar o meu tempo para sair de casa cansado, abatido. Eu creio que tem pessoas que entrou aqui cansado, lutando, e Deus tem promessa para você. Ele está te dando um caminho novo, Ele está te dando uma vida nova. Saia daqui animado, saia daqui cheio de esperança. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluia, quantos creem, glorifique o nome de Jesus. Fique com a tua mãozinha levantada. Eu queria ouvir a igreja glorificando a Deus, e os crentes falando línguas estranhas, tendo visões celestiais, tendo os dons verdadeiros funcionando no meio desta igreja. Aleluia, um crente cheio do Espírito Santo exala perfume de Cristo, e eu quero crer que nesta noite Deus está falando com a nossa igreja. Aleluia, glorifique a Deus, irmãos, exalte ao Senhor, fale língua, chore, aleluia, ame, seja próspero, aleluia, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, aqui está o teu povo reunido. Aleluia, eu sinto que o Senhor quer encher cada crente. Cheira mandeira bai, eira charabanda laia mandarai. Enche estes vasos, enche este vaso, queima com brasas vivas do altar. Restaura a vida ministerial, restaura este lar que está atribulado, este lar que está enfrentando dificuldade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós estamos profetizando que o Senhor tem coisas novas, que o Senhor tem bênção para nos dar. Pai eterno, nos fortalece, nos anima, nos dá da sua graça. Eu quero ver, Senhor, quando o grupo louvar o teu nome, eu queria ver os crentes revestidos de poder, quando a orquestra, quando os corais, quando os irmãos que louvam o teu nome. Eu quero ver aqui no altar os crentes, os obreiros cheios do teu Espírito Santo. Oh meu Deus, tu conheces as dificuldades de cada um de nós, mas eu quero ver, Senhor, a tua glória. Aleluia, eu quero ver a tua glória estampada no rosto de cada um. Receba o teu renovo espiritual, receba força agora, receba ânimo, receba coragem. Deus está do teu lado para te dar vitória nas tuas guerras. Oh meu Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor. Recebe agora a oração deste irmão que não tem mais força. Fortalece, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia.